Bom, pessoal, bom dia. Eu sou o Willem. Estamos aqui em um bate-papo sobre a LGPD, principalmente levando para o tema do Privacy by Design, né? Estamos aqui como consultor de segurança pela ProAdvanced, Dr. Márcio Chaves como consultor da ótica jurídica, né? E o Rodrigo Sá, da iPlay, que é uma outra empresa que faz parte aqui do nosso grupo, com relação à questão de publicação de dados digitais e digital science, né? Então, vamos tratar aqui principalmente do assunto da LGPD, relacionando com a questão do Privacy by Design e como isso pode ajudar no contexto da ótica da LGPD no dia a dia das empresas. Olá, pessoal. Obrigado pela apresentação, Willem. Hoje a gente vai tentar tratar aqui de alguns desses aspectos mais práticos, né, relacionados aí, em especial, a um dos mais importantes princípios trazidos aí pela legislação de proteção de dados pessoais brasileira e LGPD, que é o Privacy by Design, ou seja, uma preocupação que a gente tem que ter desde o início, desde a prancheta, desde o marco zero, com a privacidade. É uma mudança realmente de pensamento, né? É um mindset change que a gente tem que colocar em prática a partir de agora, né? A gente já está aí no overtime já de prazo para se adaptar à entrada em vigor da lei, antes da entrada em vigor da lei, se adaptar às exigências da legislação, é porque a gente já tem outras legislações que garantem aí a necessidade de se proteger a privacidade. Acho que hoje na nossa fala aqui, pelo menos com a minha visão, tentarei dar uma visão jurídica no aspecto mais prático, né, trazendo aí quais são os reflexos dessa nova legislação e, sem dúvida alguma, com a bela complementação por parte aí do Willem com os aspectos relacionados à segurança da informação, também os aspectos bem práticos, né, principalmente aí no uso de ferramentas e soluções para poder garantir os aspectos técnicos de segurança à privacidade. E realmente aí o Rodrigo colocando, né, como que é no dia a dia, na prática, né, quando você oferece uma ferramenta, quando você oferece uma solução para o mercado, as preocupações que normalmente surgem por parte dos clientes, que surgem por parte dos usuários, né, não necessariamente se sobrepõem, mas em alguns casos pode acontecer. E hoje a gente tem aí, obviamente, muito assunto para poder cobrir, mas tentando dar um aspecto bem prático para todo mundo que estiver acompanhando. Legal. Bom, deixa eu me apresentar, Willem, Dr. Marcos Chaves, muito bom dia, obrigado pelo convite. Como já foi apresentado aí, eu sou o Rodrigo, sou sócio-diretor e fundador da iPlay. A iPlay é uma empresa especializada em soluções digitais para o mercado de comunicação interna e varejo, né? E hoje somos conhecidos aí como uma das principais empresas do setor de sinalização digital. Espero colaborar aí realmente com essa parte prática de como a iPlay está se adaptando e ajudando os nossos clientes em toda essa questão aí do Privacy by Designer, né, nas nossas soluções. Então é isso, pessoal. E a ProAdvanced é a empresa de segurança e cybersecurity que apoia aí a iPlay em algumas questões técnicas de segurança da concepção do modelo de segurança da solução. E, obviamente, que trabalhamos também em parceria com a PG Advogados em alguns pontos de consultoria, quando precisamos nos aprofundar nas questões de cybersecurity, né? E entendimento de aplicação de soluções e tecnologias de segurança para o contexto das empresas, né? Como o Dr. Márcio Melo Chaves disse, aquela questão prática, né, de como a gente faz, né? E para começar a nossa conversa, assim, Dr. Márcio, falando um pouco mais sobre Privacy by Design, né? Qual é a importância de pensarmos na privacidade por padrão, né? Quando a gente fala em privacidade de dados, né? Isso, é muito importante a gente separar, Willem, essas
acho que eu vou falar as próprias reflexões quando a gente fala do alcance da legislação. A gente está falando de uma legislação que quer proteger a privacidade, né? Ela quer proteger aquilo que é íntimo, é inerente à própria pessoa. A gente tem que saber separar, né, o alcance da legislação de outras atividades não menos importantes, como é o caso da segurança da informação. A gente tem um overlapping muito grande quando a gente fala de proteção à privacidade e quando a gente fala de segurança da informação, principalmente com relação aos aspectos relacionados à segurança. Mas são dois temas distintos. Um, eu quero proteger a informação, e aí a gente possui, obviamente, formas de se classificar, de se estabelecer graus de quanto pode e quanto não pode circular determinado tipo de informação. E a privacidade. Privacidade, ela não tem uma classificação específica, né? Você precisa garantir aquele direito que é, inclusive, constitucionalmente garantido pela nossa Constituição de 88, é constitucionalmente protegido e já possui aí em outros diplomas, em outras legislações, uma proteção já garantida, em especial o Código de Defesa do Consumidor, o próprio Código Civil, o Marco Civil da Internet e agora a LGPD também. Então a gente tem que separar, a gente está falando de lei de proteção à privacidade, né, e essa privacidade ela está relacionada à pessoa. E aí, por conta disso, o mindset que a gente tem que ter, ele obviamente vai ter que revisar, ou passar-se por revisões do que a gente possui hoje de regras, do que a gente possui hoje de melhores práticas, do que a gente possui hoje de ferramentais e de cultura que já foi durante muito tempo moldado para se proteger a informação, e a gente passa a ter esse tempero a mais aí, que é a necessidade de proteger a privacidade. Então a gente está mudando um pouco a forma de se visualizar isso. E é muito comum as empresas terem aí dúvidas, né? Olha, eu recentemente fiz um trabalho de ajuste às regras de segurança da informação, eu revisitei, eu criei uma política de segurança da informação, eu revisei as minhas normas de segurança da informação, eu preciso me adaptar à LGPD, ao GDPR, que é a legislação europeia, eu preciso ainda assim revisar todos os meus processos internos, é onde a resposta para essa pergunta, infelizmente, né, em termos de esforços e investimentos, é que sim, a gente precisa revisitar-se esses procedimentos, esses processos, todos esses trâmites internos de inclusive, quando a gente fala aí nas soluções da Yplay, né, de comunicação corporativa, sem dúvida alguma, a gente tem muito processo que envolve tratamento de dado pessoal nesses fluxos de comunicação corporativa. A gente tem sim que revisitar esses processos para hoje conseguirmos nos adaptar. E o princípio do Privacy by Design, que é a privacidade desde a sua concepção, ele vai justamente de encontro à necessidade de a gente, desde o momento inicial, desde quando a gente começa a criar um novo produto, quando a gente começa a rascunhar um novo processo interno, um novo procedimento, um novo fluxo, quando a gente está contratando uma nova ferramenta, uma nova solução, na hora que a gente está fazendo os checklists lá, olha, eu tenho aqui um risco tributário, eu tenho um risco trabalhista, eu tenho um risco contábil, tem que ter mais uma caixinha lá. Eu tenho um risco de exposição à privacidade, ou seja, eu preciso desde aquele momento inicial falar, olha, eu vou ter que passar aqui, sim, por algumas análises, que são análises específicas para atender a essa exigência da lei. Por quê? Qual que é a finalidade do Privacy by Design? É eu garantir que eu estou com essa preocupação desde o início, não prejudicando ou impossibilitando a possibilidade de conseguir corrigir isso depois. Isso é muito importante quando a gente tem esse perfil, principalmente agora, é muito em voga, né, da criação e do lançamento de produtos, lançamento de ferramentas, lançamento de soluções, usando as metodologias ágil, usando metodologias que colocam em prática, né, antes mesmo de se atentar a algumas dessas preocupações, que faz muito sentido para fins de lançamento de mercado, de sentir-se a temperatura, mas, ao mesmo tempo, pode, no momento seguinte, ou prejudicar ou dificultar enormemente a aplicação à privacidade. Porque se a gente tem uma ferramenta que foi criada
sem se preocupar com esse aspecto no início, uma solução, um processo, um procedimento que seja, pode ser que haja a exposição à privacidade tão logo essa ferramenta, essas soluções, esse serviço, esse procedimento comecem a rodar. E eu não consiga corrigir a tempo. Eu já tenha, obviamente, uma exposição à privacidade a partir do momento que eu tenho um uso indevido de um dado pessoal, um acesso indevido de um dado pessoal também. Com isso, automaticamente, a exposição à privacidade. Então, Privacy by Design é isso. É eu ter que me preocupar com, desde o momento, desde a concepção, desde o design mesmo, quando eu estou criando, com os aspectos relacionados à privacidade. A gente tem também o outro princípio que faz parte aí dessa grande discussão, que é o Privacy by Default, que é a privacidade como padrão. Esse princípio ele deve ser também atingido, ele deve ser seguido quando a gente está revisitando os nossos processos ou quando a gente está criando novos processos, produtos e ferramentas, mas é para poder garantir que eu tenho a proteção à privacidade como um padrão, não é um opcional que talvez eu queira ligar, né, aquela chavinha lá no que você está marcando, você quer proteger a privacidade, sim ou não? Não, já tem que estar no sim, naturalmente, automaticamente, obrigatoriamente, eu já tenho que me proteger, eu já tenho que proteger a privacidade, então isso já tem que vir como padrão. Como a privacidade é um aspecto pessoal, intrínseco, ele o próprio nome já fala, né? Dados pessoais, da pessoa, ela é a titular e ela é quem define o que pode e o que não pode ser feito com o dado pessoal dela em determinadas situações, é claro. A gente vai falar um pouco sobre isso também. Então, ali eu ter a possibilidade de, a partir do momento que é voltada essa opção para o titular falar, olha, tudo bem, eu entendi aqui que você está querendo preservar a minha privacidade, mas eu quero que esse dado seja exposto, eu quero que esse dado seja compartilhado. É quando ele faz ali um opt-in, é quando ele aceita, quando ele dá o consentimento. E aí, por isso que é importante a gente separar nessa discussão toda aqui esses conceitos. Rodrigo, e você querendo, assim, você tem um grande desafio aí no teu dia a dia, né? Porque a empresa, a iPlay é uma empresa que trabalha essencialmente com publicação de conteúdos, né, dentro das corporações e por vezes em locais públicos, né? E é algo que eu entendo que afeta diretamente aí essa questão do Privacy by Design, a operação de vocês, né? Como que a iPlay tem se preparado, como que ela utiliza esses conceitos no dia a dia dela aí para essa questão da LGPD, né? Porque eu entendo que o iPlay opera com diversos perfis de clientes, né? Alguns certamente já se preocupando com isso e querendo informações, saber como isso é tratado dentro da empresa, e outros que talvez ainda não estejam se atentando para o fato, né? Como nós atendemos verticais, né? Como eu disse na minha apresentação, uma relacionada ao varejo, e do varejo nós somos muito fortes em fast food, já não envolve tanto dado pessoal, né? São mais campanhas de marketing relacionado a produtos, preços. Agora, por outro lado, já a nossa vertical de comunicação interna, sim, faz muito sentido, né? Eu poderia até dividir aqui mais ou menos quais foram as fases, né, de adequação, aí, de entendimento da iPlay. Eu acho que, como qualquer empresa de tecnologia, a primeira foi realmente procurar entender, né, o que né, como iria funcionar e como nós poderíamos nos adequar. Então, realmente, até com a ajuda do nosso parceiro aí, da nossa aliança corporativa da ProAdvance, que é a empresa especializada, nos ajudou a entender de que forma nós poderíamos inicialmente adequar as nossas plataformas que já tem aí, né? Tudo bem que o desenvolvimento ele nunca termina, a gente está sempre aperfeiçoando as nossas plataformas, né? Mas existe um legado de desenvolvimento aí de muitos anos. Então, a primeira preocupação foi justamente adequar essas novas situações à plataforma para o cliente. Tá? Então, mas foi bacana, porque assim, quando a gente mergulhou nesse tema, a gente viu que, mesmo sem praticar e nem saber, né, exatamente do Privacy by Designer, a gente já atuava e já estava adequado em muitas situações, tá? Então, não foi difícil,
essa adequação técnica, tá? O que existe hoje, realmente, assim, agora é uma questão de questionamento dos nossos clientes, tá? Porque no caso da TV corporativa, sim, nós veiculamos muitos dados de colaboradores, tá? Então, existe ali, nada mais é do que um canal privado, onde existe uma programação pré-estabelecida pelo próprio cliente, tá? E eu processo essas imagens e, através da nossa plataforma, ele faz toda a grade de programação, através das nossas funcionalidades. Então, inicialmente, a nossa obrigação, obviamente, é manter sigilo desses dados e esses dados estarem seguros, tá? Então, a gente sempre usou o que há de melhor aí em termos de tecnologia, servidores, criptografia, desde o início da empresa, estou falando isso há 12 anos atrás, porque a preocupação sempre foi muito grande, tá? E em relação até, falando um pouco da concorrência, a gente foi sempre tido como uma empresa diferenciada nesse sentido. Agora, o questionamento, ele existe, né? Bom, eu posso veicular a imagem de um colaborador, a data de aniversário, a idade, né? Então, isso está muito... Aí começam os questionamentos. Nós somos, obviamente, como operador, coautor de toda e qualquer informação que vai para a tela nesse sentido, mas a gente tenta realmente fazer uma parte mais consultiva juntamente com a RH das empresas. Então, foge até um pouquinho, né, da nossa prestação de serviço, em quais são as melhores práticas, o que é mais relevante, o que ela pode ou não, e também essa busca que a gente faz do mercado, né, do quão a TV corporativa pode ser relevante para o colaborador, pode gerar um engajamento, que é o que as empresas buscam, mas sem ter nenhum tipo de problema com relação aos dados dos colaboradores. E, doutor Márcio, e aí como prestadores de serviço, né, algumas ações simples, né, como, por exemplo, a publicação de conteúdo, ela passa por uma sessão de um login, onde você tem uma autenticação, então tem que existir uma autorização prévia, né? Muitas vezes quem faz isso é o próprio colaborador que contrata a plataforma, né? Então, isso a gente já percebe que existe aí uma prática de segurança, né? Onde você tem granularidades aí de autenticações diferenciadas que permitem ou não a publicação de determinados conteúdos, né? Então, entendo que já é uma aplicação dessa questão do privacy by design, né? Ou seja, a gente tem esse controle de quem está publicando, quando está publicando, né? E como é o entendimento disso no sentido da prestação de serviços, né? Como fica isso como controlador e operador nessa relação dessa publicação desses conteúdos? Eu acho que é onde a gente consegue aproveitar o que há de overlapping entre esses dois temas, sabe, Viren? É onde a gente tem ali o privacy by design como um princípio que faz parte das exigências da lei de proteção de dados pessoais como garantia de proteção à privacidade, se sobrepondo naquela parte relacionada a controle de acesso, a gestão de identidade, da segurança da informação. Então, a gente tem regras, e talvez seja por isso que, em alguns casos, facilita-se muito, né, o fato de você já ter feito um trabalho recente de proteção de dados como um todo, né, segurança da informação, a gente consegue avançar com muito mais facilidade, com muito mais, vou falar até com mais celeridade, quando a gente está fazendo esse trabalho de proteção à privacidade, porque a gente está complementando. É um trabalho que ele é complementar e justamente nessa interseção entre os dois, que são os aspectos de controles de segurança, na segurança da informação e na proteção à privacidade, a gente precisa, é um dos princípios, inclusive, da LGPD, o princípio da segurança. Eu preciso garantir que aquele conteúdo, no caso, o acesso a uma base de dados pessoais, o acesso a uma informação que seja passível de identificar uma pessoa, e aí é onde a gente fala na lei, que o conceito de dado pessoal é um conceito muito amplo, é um conceito que, de fato, qualquer tipo de informação que leve até uma pessoa passa a ser considerado dado pessoal.
e é onde talvez a gente tenha uma primeira dificuldade de usar a segurança da informação como a regra que resolva todos esses problemas. A classificação da informação, se a gente tivesse essa possibilidade de colocar isso, essa informação aqui é considerada classificada como dado pessoal, e só ser uma classificação dessa resolvendo todo o problema seria muito bom, muito fácil, mas não é o que acontece. Por quê? Quando a gente tem uma classificação dessa, a gente coloca na mesma balança, né, no mesmo balaio, como a gente fala, dados pessoais que vão poder ser utilizados no dia a dia com muita frequência e dados pessoais que só vão poder ser utilizados em determinadas situações porque podem expor, podem criar um risco de exposição muito grande à privacidade. Então a gente usa-se sim de regras de governança, de segurança da informação, quando a gente fala do controle de acesso, de gestão de identidade. A gente usa, sim, muitos controles tecnológicos para que isso seja aplicado. Não adianta a gente ter uma regra e depender ali de alguém ficar realmente fiscalizando se está tudo sendo feito a todo momento. Infelizmente, a gente não consegue fazer isso com uma pessoa. A gente precisa das soluções, das ferramentas, fazendo esse tipo de verificação e fazendo esse tipo de bloqueio, né, principalmente para poder autenticar e liberar o acesso a quem de fato precisa e pode acessar aquele tipo de informação. Mas, ao mesmo tempo, eu preciso sim me preocupar com o fato de que cada tipo de dado pessoal vai, por poder ser utilizado para uma finalidade distinta, ele vai envolver a necessidade de seguir um caminho distinto. Então, tem dados pessoais, né, o nosso nome ele vai poder ser utilizado em diversas situações no dia a dia, inclusive independentemente do consentimento. A partir do momento que eu coloco esse uso para uma finalidade específica, olha, eu vou divulgar ali o nome de uma pessoa, de um dos colaboradores, para fazer ali, por exemplo, exposição em um ranking de maior produtividade, de maior venda, qualquer coisa nesse sentido. Eu já estou fazendo um novo uso daquele dado pessoal. Aquele dado pessoal pode ter sido utilizado inicialmente desde o processo seletivo, quando aquele colaborador estava se candidatando à vaga, ele passa a ser utilizado pelo RH para poder ser selecionado, ele passa a ser utilizado pelo RH para controles ali inclusive controles de admissão, né, exames admissionais, isso é utilizado por um laboratório, ambulatório interno ou externo, ele passa a ser utilizado pelo financeiro para poder direcionar um pagamento para a conta, ele passa a ser utilizado pelo jurídico para poder constar no contrato de trabalho e para poder constar no registro junto a um sindicato, junto ao Ministério do Trabalho, e todos esses usos são usos distintos, é onde a gente precisa segregar, separar. Cada processo vai envolver um tipo de uso de dado pessoal que a gente vai precisar fazer o mesmo exercício até cansar, não tem jeito. A gente faz isso 10, 15, 20 vezes em cada área de operação da empresa. Por quê? Quando esse conceito de dado pessoal começa a fazer parte do nosso dia a dia, das nossas discussões, a gente começa aí sim identificar um tanto de processo que a gente normalmente não identificaria, que se trata de um dado pessoal. Quando a pessoa conecta no Wi-Fi público, né, de convidado, de guests ali da empresa, ele está registrando, às vezes, um MAC address, né, do equipamento. Gente, se esse MAC address está vinculado a um celular da pessoa, é considerado um dado pessoal. Se aquele colaborador, na verdade um visitante, está chegando no estacionamento da empresa e tem ali na catraca o registro da placa, filmado, fotografado, ou anotado na prancheta pelo vigilante, você tem um uso de dado pessoal a partir do momento que eu sei que aquela placa está vinculada àquele veículo e o veículo é daquela pessoa. Então a gente começa nesses exercícios identificar uma série de usos de dados pessoais que a gente precisa analisar individualmente. E muitas vezes a gente vai conseguir, criando regras de governança, implementando ferramentas de controle e gerando a cultura da proteção à privacidade, atingir muitos processos ao mesmo tempo. Como você colocou aí, o uso dessas regras de controle de acesso e de gestão de identidade são regras, né, são medidas que são estruturantes. Você vai usar isso para praticamente todos os processos internos dentro da sua empresa. Então, às vezes, com poucas medidas, poucas ações, você consegue atingir
um maior percentual de conformidade com a legislação, um maior percentual de proteção à privacidade. E esse é um grande desafio, né, para nós da área de cybersecurity, né, porque colocar a proteção adequada, né, de acordo com a necessidade daquele ambiente, né, porque o dado pessoal ele transpassa todos os departamentos da empresa, né, ele navega, ele está presente ali como o ar que a gente respira, né. Então, muitas vezes, você tem aquela impressão de que você vai precisar colocar controles quase fantasmagóricos lá para garantir aquela segurança, né? E nem sempre é bem assim. Às vezes passa por uma questão de aculturamento, de conscientização, para que as pessoas comecem a ter ciência, né? E trazer essa conversa, né? essa questão como a Yplay já tem feito, por exemplo, no design de algumas novas plataformas que já estão sendo desenhadas com esse pensamento, né, de preservação da privacidade, né, do dado pessoal. Então, assim, não necessariamente a gente precisa de grandes tecnologias, né, elas têm que ser, na verdade, muito adequadas, né, mas sem que haja exageros, porque no final do dia a gente não trabalha para proteger dados pessoais, né? Nós temos negócios, as empresas têm que manter seus negócios funcionando e com a melhor garantia possível aí que esses dados sejam preservados, né? Uhum. Com certeza. Sim, até fazendo um adendo aí essa questão, né, do quanto a gente pode ser assertivo sem ferramentas, não digo ferramentas, mas processos tão mirabolantes, né? Trazer um case aqui de uma das nossas soluções, que é o AppTalk, que é um aplicativo de comunicação interna, onde o colaborador ele pode receber informações sobre a empresa no próprio celular particular. Então, trazendo aí para o conceito, né, até onde isso é válido, até onde isso é permitido, e como aí nós estruturamos de que forma nós faríamos o caminho inverso, né? De que forma eu poderia abordar o colaborador, explicar o que é essa nova ação da empresa e convidá-lo a fazer parte. E não ao contrário. Olha, agora você só vai se comunicar agora através do seu próprio celular, né? Que não pode cometer esse erro. E foi de uma maneira simples, né? Nós desenvolvemos uma landing page falando sobre a contratação da empresa, né, que ele trabalha, a ferramenta, o quanto isso é ajudá-lo no dia a dia. E ali mesmo na landing page, ele cadastra os seus próprios dados para receber a informação. Ele não é obrigado a fazer isso. E foi muito bom, a adesão foi enorme, né? Foi rápida, inclusive. A empresa disparou essas informações através dos canais oficiais. Então, desde e-mail até algo no mural ali com QR Code para ele capturar, ler a informação, estar de acordo e receber, né? E com isso a gente resolveu essa primeira etapa da adição da tecnologia sem passar por cima ou inferir qualquer problema com essa questão aí dos dados pessoais. Em relação a isso, doutor Márcio, como a gente tem também uma questão que é muito comum, né, que é a questão do conflito entre o que é um dado pessoal e o que é um dado pessoal sensível, né? As pessoas às vezes entendem que a Lei Geral de Proteção de Dados, como eu recebi uma pergunta aqui, se a lei veio para proteger dados sensíveis, né? E isso acaba sendo uma confusão um pouco, digamos, recorrente, né, do público aí que ainda não tem muita familiaridade com essa legislação, né? Então a gente tem aí sim perante a legislação, que é considerado um dado pessoal sensível, é aquele dado que expõe exageradamente a intimidade, a privacidade. E aí a lei fala categoricamente o que é considerado um dado pessoal sensível. Então a gente tem, por exemplo, dados da saúde. É fácil a gente perceber. Dado da saúde, ele expõe muita privacidade, né? Um exame médico, um exame qualquer que é feito, né, com essa finalidade,
ele traz, obviamente, uma exposição de uma informação que a pessoa pode não querer que isso seja divulgado de forma alguma. A gente tem dados biométricos, que, claro, conseguem, biométricos e genéticos, né, que conseguem identificar, inclusive, predisposições a doenças das pessoas, podem identificar, inclusive, perfis, muitas vezes até perfis ou possibilidade de predisposição de perfil de comportamento. Então, aqui a gente já começa a tentar, nessa finalidade, evitar que esse dado pessoal seja utilizado para um fim discriminatório, por exemplo. E é o que, inclusive, acontece com o dado pessoal sensível de identificação de gênero, de origem, inclusive, origem da própria pessoa, de onde que ela veio, né, até mesmo o enquadramento dela, né, na sua classificação de raça, né. Você tem todas essas questões que podem ser utilizadas com fim discriminatório e que a legislação coloca uma chancela, coloca lá uma etiqueta falando, olha, essas informações aqui, por poderem expor exageradamente a intimidade, a gente vai chamar de dado pessoal sensível. A gente vai colocar essa condição. Para alguns casos faz muito sentido, esses que eu dei de exemplos aqui são fáceis da gente perceber. Em alguns outros, a gente pode ter uma falsa sensação de que a gente está enquadrando como sensível, quando de fato não é. Então, quando a gente fala, por exemplo, do dado do número do cartão de crédito de uma pessoa, né, o número do cartão de crédito, ele traz um risco de utilização indevida, numa fraude, uma compra pela internet, mas ele, por si só, não expõe a privacidade, não expõe a intimidade. Ele pode, eventualmente, até ser considerado um dado pessoal a partir do momento que eu sei que aquele cartão de crédito é de determinada pessoa. Então, o que a gente fala que é um dado pessoal indireto. Mas ele, por si só, não expõe a privacidade exageradamente. Se a gente for pensar, a fatura do cartão de crédito expõe muito mais do que o número do cartão de crédito, né? A privacidade. Ele vai poder mostrar o que a pessoa está fazendo de compra. Então, esse dado pessoal do perfil de consumo pode sim ser considerado um dado pessoal, a partir do momento que eu sei que é daquela pessoa, mas não é considerado um dado pessoal sensível. E, por outro lado, a gente tem o dado pessoal, por exemplo, que é aquele que é utilizado para fins de filiação sindical. Então, dado de você estar filiado ou não a determinado sindicato é considerado perante a lei um dado pessoal sensível. Por quê? Aqui, mais uma vez, ele pode ser utilizado indevidamente, ele pode ser exposto com a finalidade de gerar ali um comportamento por parte tanto da empresa quanto de outros com fim discriminatório. Então, não vou fazer o uso eu não vou fazer o direcionamento para aqueles colaboradores que estão vinculados ao sindicato XPTO, eu vou fazer a exposição dos nomes desses colaboradores, porque por conta disso eu quero diminuir ali o índice ou a quantidade de pessoas que estão vinculadas a um sindicato. Então isso também, obviamente, gera uma exposição muito grande à privacidade. Então isso aqui é importante a gente separar. A gente está falando, se a gente for pensar num funil, né, a gente tem dados como um todo, a gente tem dados pessoais, que são dados que identificam a pessoa, e aí esses dados pessoais podem ser indiretos, aqueles que identificam a pessoa quando eles são cruzados com outros dados, e aí, por conta disso, permitem individualizar. Dei o exemplo ali do número do cartão de crédito. Se é um cartão de crédito corporativo, está em nome da empresa, não é nem considerado um dado pessoal. Se eu sei que está sendo utilizado pelo colaborador XPTO, ou se está no cartão de crédito dele, pessoal dele, passou a ser considerado um dado pessoal por ser passível de individualizar aquela pessoa. E aí, dentro do dado pessoal, a gente tem as categorias especiais das quais a gente tem o dado pessoal sensível como uma delas. São só os dados pessoais sensíveis que se enquadram nessas categorias especiais? Não. A gente tem outras duas aí muito importantes. Uma delas é relacionada a menores de idade. Então, a gente tem aí uma preocupação especial. Então, existe uma preocupação à privacidade no dado pessoal como um todo. Existe uma preocupação além, né, uma importância mais aprofundada, porque corre o risco de expor demasiadamente a privacidade quando a gente fala do dado pessoal sensível, mas a gente tem a categoria especial, por exemplo, dos dados de menores,
quando a gente fala dentro da estrutura de uma empresa, até mesmo de nomes de dependentes para planos de saúde, autorizações ou utilizações ou frequência de familiares junto ao ambiente da empresa, né, no dia de visitas, a visita dos filhos, né, no ambiente da empresa, dia das crianças e tudo mais. E a gente também tem ali isso como uma categoria especial. Por quê? Porque o menor de idade ele não tem, perante a legislação, uma capacidade de se defender, a capacidade de apontar, olha, aqui você está violando a minha privacidade. Ele depende de um responsável legal para poder fazer esse tipo de gestão por ele. A lei entende que ele por si só não seria capaz. Então a gente já coloca ali uma etiqueta de uma categoria especial para essa finalidade. E a gente tem uma outra, uma categoria de dados pessoais, também de dados pessoais, mas que é uma categoria especial, que são dados relacionados à condenação criminal. Então a gente tem, obviamente, toda uma legislação penal, que inclusive garante que, apesar de você ter tido uma condenação criminal no passado, você, obviamente, cumprindo o que foi determinado pela justiça, você ter, depois de determinado período, isso excluído do seu registro perante terceiros, ou seja, você não possa ter esse incidente que aconteceu te perseguindo o resto da vida, para que você consiga, inclusive, continuar com as suas atividades laborais, inclusive, mas exige, sim, uma preocupação mais atenta, porque expõe muito aí a privacidade, principalmente para essa finalidade de gerar a situação de discriminação. Então, a gente pode enxergar aí nessa escadinha, nessas classificações do que pode ser considerado aí dado pessoal direto ou indireto, dado pessoal categoria especial, sensível, menor, condenações criminais. E, doutor Márcio Mello, indo na direção de fazer não diria um fechamento, mas uma amarração aqui, né, da nossa conversa, o Privacy by Design, né, ele é um conceito que as empresas estão se habituando e aprendendo a utilizar, e a questão da LGPD, ela não é diferente do que muitos pensam, ela não é um processo que você vem e faz um período de adequação e coloca aquele projeto dentro de uma gaveta, né? Ele é um projeto vivo, né? Ele é um processo de governança que as empresas vão ter uma postura, né, de governança que as empresas vão ter que adotar para pensar nessa questão da privacidade, e o Privacy by Design, estando dentro do contexto da empresa, acredito que é uma grande ferramenta aí para ajudar no dia a dia das corporações para pensar nesse tema e traçar aí suas estratégias para a proteção dos dados pessoais, né? É isso mesmo, William. A gente tem, obviamente, uma grande demanda inicial para se ajustar a essas novas exigências trazidas pela lei. É importante a gente frisar que a gente já possui outras legislações. Eu dei os exemplos aqui, desde a nossa Constituição, nosso Código Civil, nosso Código de Defesa do Consumidor, o Marco Civil da Internet, que já garantem a necessidade de se proteger a privacidade, já estão em vigor, alguns aí há mais de 30 anos, mas a gente tem, obviamente, uma grande demanda inicial de adaptação das nossas operações, de colocarem, primeiro, até identificar, com base nessas classificações, com base nessas definições, o que precisa de fato ser reajustado, é onde a gente precisa passar por processo, não tem como fugir, você precisa passar processo por processo dentro da empresa e verificando se está sendo feito uso de dado pessoal, qual dado pessoal está sendo utilizado para fins, inclusive, de enquadramento nessas categorias, se o que eu estou fazendo com esse dado pessoal, porque perante a lei, qualquer coisa que eu faça com dado pessoal deve ser feita e só pode ser feita de acordo com a lei. Mesmo se eu quiser apagar um dado pessoal, se eu quiser anonimizar o dado pessoal, eu preciso fazê-lo em conformidade com a lei. Não adianta falar, vou apagar essas bases todas aqui para não ter que me preocupar mais com isso. Não. O apagamento é um tipo de uso de dado pessoal. Estou apagando, indisponibilizando. Então vamos colocar um exemplo ali de um score de crédito. A pessoa passou ali um período muito longo criando ali um histórico de crédito, criando um histórico
de consumo, e isso vale para a história de crédito, isso vale para um perfil de rede social, isso vale para até mesmo um game, né? O usuário ali, ele passa um período dedicando tempo, dedicando dinheiro, criando aquele perfil para ter uma finalidade, um benefício. Às vezes ele tem um programa de pontos, às vezes ele tem uma capacidade maior de obter um empréstimo, às vezes ele tem um perfil diferenciado ali numa rede social e tudo mais, um engajamento maior. Eu não posso simplesmente apagar esses dados pessoais porque eu estou querendo minimizar o meu risco, eu como empresa. Eu só posso fazê-lo dentro do que a lei está prevendo e dentro do que é exigido. E para isso eu preciso, inclusive nessa verificação processo saber o que eu estou fazendo com o dado pessoal. E o passo seguinte, por que eu estou fazendo isso com o dado pessoal? Por que eu estou apagando? Por que eu estou armazenando? Por que eu estou compartilhando? Eu estou armazenando porque eu quero fazer esse uso para comunicar aquele titular no futuro, estou fazendo esse compartilhamento porque eu estou querendo oferecer uma nova funcionalidade para ele, um novo perfil, um novo parceiro de negócio, para que ele tenha a sua prestação de serviço mais completa, eu estou fazendo armazenamento porque eu estou querendo armazenar aquilo para finalidade de backup, proteger segurança daquele dado pessoal, ou estou fazendo um apagamento porque ele me pediu para apagar e ali eu estou fazendo a revogação do consentimento. Então esse é mais um desses itens que a gente tem que fazer nessa verificação processo por processo. E o último item é, obviamente, a legitimidade, né? O que me garante, o que a lei me autoriza para poder fazer esse uso de dado pessoal. E onde a gente tem o primeiro deles, o consentimento, mas não sendo mais forte ou mais importante do que os outros, porque a legislação ela não quer criar também a necessidade de se obter o consentimento para todo mundo e para qualquer momento e para qualquer uso. A gente vai ter as hipóteses que sim demandam um consentimento, mas a gente tem outras 9 possibilidades de se fazer o uso do dado pessoal que a gente vai poder fazer o uso independentemente do consentimento. E a gente precisa fazer esse exercício processo por processo, área por área, produto por produto, serviço por serviço. E a gente faz nesse primeiro momento para nos ajustarmos, para garantirmos que estamos em conformidade, mas depois passa a ser uma prática rotineira. E aí o Privacy by Design se encaixa para essa finalidade. Eu desde o momento que eu estou criando, hoje eu já adaptei as minhas alterações, perfeito, maravilha, posso falar que estou em conformidade. Mas tudo aquilo que for alterado, seja por uma inclusão, um acréscimo, ou seja, por uma modificação, ou até mesmo exclusão, cada processo interno, cada perfil que eu estou mudando de atuação, cada tipo de uso diverso que eu estou dando, para cada finalidade que eu pretendo atingir, eu vou precisar revisitar essas questões relacionadas à privacidade para saber se eu preciso implementar algum novo controle de segurança, alguma nova ferramenta de segurança, se eu vou precisar mexer em alguma coisa na frente de governança documental, se eu vou precisar de modificar alguma regra, se eu vou precisar atualizar ali um relatório de avaliação de impacto, se eu vou precisar mudar um contrato para aquele serviço. E na frente de cultura, será que todos que fazem parte, tanto o próprio titular quanto os outros que vão fazer o uso desse dado pessoal, será que estão todos ali na mesma página, todos sabem das consequências de um uso indevido desse dado pessoal e por que existem todos esses controles? Porque realmente nessa equação toda aí, o usuário sem dúvida alguma, a pessoa o elo mais frágil que a gente tem, e é por isso que a gente precisa sim se preocupar com esse aspecto relacionado à cultura da proteção de dados pessoais, em conjunto com a governança, em conjunto com as ferramentas, como única forma de garantir a conformidade com a lei. E aí nós vamos montando esse ecossistema, de empresas como a APG Advogados, cuidando de toda a parte de conformidade, garantir que esses processos estão sendo seguidos, empresas como a ProAdvanced que apoiam na implementação das proteções de cibersegurança, a iPlay como processador de dados e parceiro aí de N empresas do mercado corporativo aí com conteúdos e publicação de conteúdos também com essa preocupação. Então vamos montando esse ecossistema para garantir aí que esse dado pessoal possa ser protegido de ponta a ponta, que nós possamos falar a mesma língua,
Perfeito, é isso questão da mesmo. conscientização. Com certeza, a única forma de garantir a conformidade com a legislação é a gente garantir a proteção do dado pessoal onde quer que ele esteja. E como a gente tem uma integração muito grande entre as empresas, né, não consegue ter uma operação isolada numa empresa hoje em dia. Pelo contrário, você terceiriza cada vez mais as suas operações, você terceiriza cada vez mais até mesmo a própria prestação de serviço, a sua atividade fim, como a gente teve aí recentemente com a flexibilização das leis trabalhistas. A gente tem uma necessidade maior de se preocupar com relação a todos aqueles que se relacionam conosco. E essa atuação conjunta na frente de aspectos técnicos, né, na frente de segurança, na frente de ferramentais e modelos de implementação por meio de controles técnicos, aliado a regras de governança, aliado a essa frente de elaboração e criação de normas, de procedimentos, de contratos, de documentos que são utilizados, políticas, termos que são utilizados no dia a dia, e também da própria mudança de cultura, criação dessa cultura de proteção de dados pessoais, essa atuação em conjunto do PG Advogados, na frente, principalmente aí das operações de governança, essa parte documental, da parte de análise de riscos jurídicos, da parte de recomendações de medidas que precisam ser seguidas para poder minimizar ou afastar esse risco, em conjunto com os devidos treinamentos e capacitações, e obviamente aí com o apoio da ProAdvanced fazendo os trabalhos técnicos, fazendo a oferta aí de soluções e de atividades com foco na segurança, fazem todo um perfil que a empresa deve se preocupar na hora de se adaptar, né? Realmente para o Rodrigo, e aí é onde a gente fecha esse ciclo, a gente tem aí uma necessidade de trabalhar com empresas, trabalhar com parceiros que estão em conformidade, que se preocupam com esse aspecto, e é onde, obviamente, ter essa proximidade ajuda muito nesse primeiro momento, porque todos ainda estão se adaptando, se ajustando, então é importante a gente estar na mesma página, principalmente com relação à preocupação em si, de se seguir com a proteção e o compliance com a legislação, mas é muito importante depois a gente acompanhar, porque a gente tem, obviamente, a necessidade de essa mudança constante, né, que o próprio princípio do Privacy by Design quer, visa proteger, essa verificação constante, sempre que a gente atualiza, então sempre que a gente muda de parceiro, sempre que a gente acrescenta um novo parceiro, um novo fornecedor, um novo prestador de serviço, uma nova ferramenta, a gente precisa, sim, revisitar todas essas discussões. O fato de a gente ter parceiros que se preocupam, como eu falei, dá uma segurança para a gente, como, né, empresário, você que está gerindo o negócio, obviamente vai ter uma segurança maior de saber que está com um parceiro que já se preocupa com isso, que já está direcionando isso, já executa as melhores práticas, porque, infelizmente, o papel aceita tudo. Então, a gente não vai conseguir só colocando ele numa declaração, em um aditivo contratual, dar-se por satisfeito. Não, a gente vai precisar ter esse acompanhamento e ter, inclusive, a apresentação de evidências constantes. Essa verificação que, como a gente falou, a gente tem muita focada na frente trabalhista, na frente tributária, a gente passa a ter essa preocupação constante com a proteção à privacidade. Esse é o princípio do Privacy by Design e que eu acredito que todos tenham tido uma boa visibilidade quando a gente tratou hoje aqui, principalmente aí do aspecto relacionado ao Privacy by Design nessas três frentes. Eu queria dizer também que eu acho que o Willen definiu bem, né, quando ele chamou de ecossistema, eu penso da mesma forma. Então, uma mensagem que eu gostaria de deixar para as outras empresas é realmente assim, busque essa informação, né, procure se atualizar, entender, depois adapte-se, foi o que a iPlay fez, né, e sempre com parceria, né, eu acho que uma vez que nós temos essas parcerias com ProAdvanced, né, PG Advogados, onde nos dá essa tranquilidade, essa consultoria e assessoria para que a gente possa fazer um bom trabalho, né, e entregar segurança para os nossos clientes, onde nos deixa muito confortável, a gente acaba focando justamente naquilo que importa, né, que é aquilo que a gente sabe fazer bem. E a partir daí, realmente, assim, é continuidade, tá? Toda e qualquer nova plataforma, todo e qualquer módulo que a iPlay desenvolve hoje, ela é baseado nessas consultas, tá?
Então, assim, tem muita coisa que vem do cliente, uma necessidade, uma ideia, né? Algo que possa somar e que possa melhorar ali o desempenho da ferramenta na ponta. Mas sempre ouvimos o cliente, trazemos para dentro de casa, conversamos com os nossos parceiros para, sim, se adequar exatamente o que é correto, o que funciona e o que realmente dá certo. Então, essa mensagem que eu deixo aí, e realmente fica muito difícil você se adequar e você trabalhar se não for junto de empresas como a de vocês. Bem, pessoal, eu quero agradecer aqui esse momento que nós tivemos aí de ter essa conversa, né, falando de Privacy by Design. Agradecer muito ao Dr. Márcio Melo Chaves, que participou aí para trazer essa fundamentação jurídica e toda essa contextualização tão importante dentro da lei, né, a participação da Y-Play aí como empresa de desenvolvimento e publicação de conteúdo. E nós aqui do nosso lado da ProAdvanced com o desafio de apoiar essas iniciativas sempre que necessário. Nosso canal aí está sempre aberto para comunicação, tirar dúvidas, e mais uma vez quero agradecer a presença de todos aí nesse nosso bate-papo. Maravilha, nós que agradecemos, Willen, e realmente fechando esse ecossistema que a gente está conversando aqui, colocamos inclusive um espaço para que façam parte também aí do nosso ecossistema todos aqueles que estão assistindo esse material e que possam ter interesse tanto em executar esse trabalho pela primeira vez, por estarem abordando isso agora de forma mais aprofundada, como o Rodrigo colocou muito bem, aqui a gente não consegue atuar sozinho, é um trabalho que ele necessariamente é multidisciplinar, ele vai envolver a necessidade de um apoio. Então, você que está fazendo a gestão da empresa, você que está acompanhando isso por meio de discussões, acompanhando eventos, realmente é muito desafiador esse projeto para a gente conseguir executar sozinho, e é onde essa experiência, essa expertise faz muita diferença, na verdade faz toda a diferença na hora que a gente está tendo uma conversão efetiva, né, de um projeto para uma implementação, na hora que a gente tem uma recomendação feita sobre aspecto jurídico, sobre aspecto técnico, e a efetiva implementação disso na sua ferramenta, no seu serviço, na sua plataforma, de forma eficaz, e principalmente conseguindo dar um direcionamento para fins de priorização, né? A gente ainda está muito aquém do que precisa ser feito, do que a lei exige, do novo padrão global de proteção de dados pessoais. A gente precisa dar o primeiro passo, e esse primeiro passo talvez seja o mais difícil, que é onde a gente consiga priorizar, no momento que a gente está principalmente combatendo aí os efeitos do Covid-19, os efeitos da crise trazida pelo Covid-19 também. A gente precisa realmente tentar priorizar, é fundamental a gente conseguir priorizar e direcionar, fazer esse tipo de seleção do que é priorizável nesse momento, sem dúvida alguma, é impossível você conseguir fazer isso sem um apoio externo, sem contar aí com essa experiência, seja na frente jurídica, na frente tecnológica e na frente prática. Então, convidamos todos a fazer parte aí também desse ecossistema para troca de experiências, troca de realmente aí, boas e más experiências ao longo desse caminho que é percorrido para conformidade com a proteção de dados pessoais, e fica um convite para todos que assistiram também fazer parte desse ecossistema conosco. Isso mesmo. Bem, pessoal, muito obrigado, até a próxima. Muito obrigado. Mais um novo tema aí que nós podemos conversar no futuro, até se quiserem sugerir algum tema, podemos fazer aqui uma nova conversa aí sobre um tema sugerido. Obrigado, Willen. Obrigado, Dr. Márcio. Um abração a todos. Muito obrigado, pessoal. Um abraço para todos e até a próxima. Até.